Física. Yeah. Olá, pessoal. Então, vamos continuar na matéria, né? Então, vamos lembrar o que a gente viu até agora. Então, a gente viu primeiro uma revisão de potências de 10 e múltiplos e submúltiplos, que vocês viram que a gente vai usar e vai continuar usando bastante durante as aulas. Depois disso, a gente viu os processos de eletrização, né? Então, a gente viu que toda a parte de eletrização, de eletricidade, tem a ver com elétrons e não com prótons, porque é o elétron que se movimenta. E existem 3 maneiras de deixar um corpo carregado, né? Atrito, condução e indução. Esses 3 processos de eletrização pode servir para materiais condutores ou materiais isolantes elétricos também, diferente de corrente elétrica. Então, a gente vai ver aqui o que é corrente elétrica e pelo nome vocês já devem saber que tem a ver com elétrons, né? E também a gente vai calcular. Então, a gente viu primeiro a eletrização, depois a gente viu que essa carga do elétron tem uma quantidade, tem um valor, né? Que é a mesma do próton, né? Mas só que o próton é positivo, o elétron é negativo. Então, dependendo da quantidade de elétrons ou prótons, tem uma certa carga, tá? É a quantidade de carga. E a gente vai ver que a corrente elétrica também tem a ver com a quantidade de carga, porque está ligado aos elétrons, né? E a carga dos elétrons. Então, primeiro, da onde vem a corrente elétrica? Isso acontece com condutores elétricos. O que tem os condutores elétricos? Os condutores elétricos que os isolantes não têm? Basicamente, elétrons livres. Por que os metais têm elétrons livres? Lembra o átomo, que tem o núcleo positivo e ao redor tem elétrons? Pois então, se você tem uma última camada, por exemplo, que deveria ter 32 elétrons, e tem um elétron só, esse um elétron, que para a camada ficar estável, ele precisa de 32 elétrons. Tem um só. Esse elétron, ele está fracamente ligado ao núcleo. E ele qualquer energia que ele dá, ele se livra, ele se desliga, né, do átomo. E ele fica livre. E são os elétrons livres. Então, no metal, mesmo que não tem, quando não há corrente elétrica, a gente tem movimento desse tipo aqui, movimento desordenado. Tem esses elétrons livres. Aqui tá um fio condutor, não tem os átomos aqui, porque todo material tem átomos. Aqui só está representado os elétrons livres, cada um indo para uma direção. Então, no metal, qualquer metal, pode ser um clips, tem elétrons livres. Esses elétrons livres, eles não estão em movimento ordenado, eles estão em movimento caótico. Cada um está indo para uma direção. Então, a gente não tem corrente elétrica, a gente só tem movimento desordenado de elétrons, tá? Mas, quando a gente liga um fio na tomada, aí os elétrons vão se movimentar numa única direção. Por que isso? Porque precisa de uma força elétrica. A gente viu força elétrica um pouco, né? Mas a gente viu com a eletrização, que cargas iguais, elas se repelem. Lembra das argolinhas do experimento que eu fiz? Então, elas estavam com o mesmo sinal e elas se repeliam. Tinha uma força repelindo as duas argolas. Ou se atraem, que é o caso do canudinho grudado na parede. Então, tem a força de atração, quando atrai a carga com atração de cargas opostas, né? Ou repulsão com cargas iguais. O que pode fazer os elétrons se movimentarem ordenadamente, indo por uma única direção? Primeiro, criar um polo positivo. Se você tem um polo positivo, você vai atrair os elétrons, né? O elétron ele é atraído por carga positiva. Ou então, um polo negativo.
O polo negativo, ele vai repelir os elétrons, então vai fazer com que eles sigam outra direção. E a pilha, a nossa pilha que faz movimentar, faz produzir corrente elétrica, tem basicamente isso, tem o polo positivo e o polo negativo. Por que isso? Porque um lado vai atrair, o outro lado vai repelir, e vai ter esse movimento de elétrons. Nas tomadas, algumas têm só negativo, ele só repele, tá? Então, mas ele vai produzir movimento de qualquer maneira. Então, para você fazer esse movimento ordenado, para você ter corrente elétrica, você precisa de uma força elétrica que é produzido ou pela tensão, né, a voltagem, a gente vai estudar na próxima aula. O que é tensão elétrica, voltagem, porque basicamente vem de força elétrica. Positivo atrai negativo, negativo repele negativo. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, tá? E corrente elétrica tem um valor, né? Assim como a carga elétrica tem um valor, a corrente elétrica também. A corrente elétrica, o símbolo é o I minúsculo, tá? E vem de intensidade de corrente. E essa intensidade de corrente tem a ver também com a carga e o tempo. Qual é a quantidade de carga que passa por tempo num fio condutor, por exemplo? Isso vai medir a corrente elétrica. Então, aqui. Então, quantos elétrons vai passar aqui por segundo? Ou por minuto, tá? Vai depender da intensidade de corrente. Você pode lembrar a corrente elétrica como se fosse o tráfego de trânsito, o trânsito, né? Se você tem 10 carros passando por hora, é diferente do trânsito de quando passa 10 carros por segundo, né? Então, a quantidade de carros, que tem a ver com a quantidade de carga, vai depender também do tempo, né? Se passa por segundo, tem um trânsito maior do que se passa por hora ou se passa por minuto. Então, por isso que é dividido por tempo, que é inversamente proporcional. Se demora muito, se o tempo é grande, significa que a intensidade é baixa, tá? A intensidade de corrente, a unidade é o ampere. A quantidade de carga, vocês já viram da outra aula. Opa, isso aqui é um C. É coulomb, tá? Unidade de carga é coulomb. E o tempo tem que estar em segundos. Se o tempo der o valor em minutos, em horas, você vai ter que transformar para segundos. Lembra que 1 minuto não tem 100 segundos, são 60 segundos. Tem gente que coloca 100, são 60 segundos. Tá? Então, para você transformar de minutos para segundos, é só multiplicar por 60, tá? É simples a conta. Então, para você descobrir a corrente, basta ter a carga e o tempo. E, ao contrário, para você descobrir a carga, basta você ter a corrente e multiplicar com o tempo. Né? Se passar o tempo aqui que está dividindo, passa multiplicando, vai ficar corrente vezes tempo igual a carga. Tá? Essas duas fórmulas são iguais, tá? Não são duas fórmulas diferentes, é a mesma. Se você quiser usar uma só, pode ser. Então, o que ele falou aqui? Passou uma carga de 6 microcoulomb em 2 minutos. Calcule a corrente elétrica. Como que calcula a corrente elétrica? Primeira coisa, olha as unidades. Qual unidade que tem que ser? Vamos voltar aqui. Unidade coulomb e segundos. O que ele deu? Microcoulomb e minutos. Primeira coisa, transforma as unidades. Então, micro significa 10 a menos 6. Lembra aquela tabela de múltiplos e submúltiplos que eu falei que vocês deveriam ter o ano inteiro? Então, aquela tabela, tem que consultar. Micro vale 10 a menos 6, então você vai usar esse valor aqui. Tempo, 2 minutos. Tem que multiplicar por 60 para transformar para segundos. Cada minuto tem 60 segundos, 2 minutos, 120, né? Precisava de contas, podia fazer direto, né? E daí, substituir na fórmula. Transformou a unidade, substitui na fórmula,
vai ficar carga, que é isso tudo aqui, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pelo tempo, que é 120. Você só faz esta conta aqui, 6 dividido por 120, dá 0,05. A potência não vai fazer conta com ela, deixa ela aqui mesmo. É isso, gente, a primeira fórmula é isso. Se ele tivesse dado 6 coulombs, em vez de microcoulomb, não tivesse esse micro aqui, só 6 coulombs, como que ficaria a conta? Então, se não tivesse isso daqui, não teria esse 10 a menos 6. Ou seja, esse 10 a menos 6 você apaga, 10 a menos 6 você apaga. Ficaria só 0,05 amperes, que é a unidade de corrente elétrica. Vocês já ouviram de amperagem? Amperagem tem a ver com corrente elétrica, né? E agora, o exemplo contrário. Ele dá a corrente, dá o tempo e você calcula a quantidade de carga. Primeiro, unidades. Minutos, nanoampere, tem que transformar para ampere, é só substituir o valor do nano, que vale 10 elevado a menos 9. O tempo, meio minuto, vocês poderiam fazer direto também, né? Um minuto tem 60 segundos, meio minuto são 30 segundos. Ou multiplica, meio vezes 60, que dá 30. Substitui na fórmula. Para calcular a quantidade de carga, você multiplica corrente pelo tempo. Então, corrente vale isso, tempo vale 30. O que você faz? Primeiro esta conta aqui. 2 vezes 30, que é 60. O 10 a menos 9 você só copia, porque não tem outra potência para resolver. E para por aqui, 60 vezes 10 a menos 9, tá? São essas duas contas que vocês precisam fazer, tá? Eu coloquei algumas questões conceituais e tem mais alguma coisa que eu lembrar. Ah, sim, lembrei. Calma aí. Quantidade de carga. Lembra que quantidade de carga vocês viram na outra aula? Quantidade de carga é igual ao número de carga vezes a carga elementar, não é? Pode ser que eu fiz o formulário e tenha pedido o número de elétrons, tá? Em vez de quantidade de carga, tenha pedido o número de elétrons. O que você vai fazer? Você vai calcular aqui a quantidade de carga e vai calcular o N, é outra fórmula, né? Você pega a carga que você descobriu e divide por 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Então, você colocaria esse valor aqui e faria outra conta. Se ele pedisse o número de carga, o número de elétrons, aí você teria que fazer duas contas, tá? Calcular a quantidade de carga do jeito que a gente fez e depois calcular o número de elétrons com a carga elementar, tá? Então, eu passei uma questão, o desafio tem 2 pontos, tem um pontinho extra para quem acertar essa questão, tá? Bom, gente, então agora acabou, tá? Gente, então é isso, tirem as dúvidas. Se precisar, a gente faz uma aula ao vivo para fazer uma revisão, alguma coisa ou outra assim. Mas entre em contato, tá? Não fiquem com dúvida sozinhos, se matando de estudar. Vocês não estão sozinhos, tá? Tirem as dúvidas, eu estou disponível. Nos horários das aulas eu estou no centro de meets, a gente pode fazer uma aula ao vivo lá, então procurem, tá? Não fiquem só na dúvida respondendo qualquer coisa que não adianta nada, né? Vocês precisam aprender. Esse é o principal objetivo de vocês, é aprender, não é? Então, tirem as dúvidas, tá, gente? Tchau, tchau. Boa semana.